Nesse ensaio, nós vamos trabalhar agora com o gerador síncrono. É uma das máquinas CA que, basicamente, devido a ela, nós temos todo o desenvolvimento industrial e da sociedade moderna, né? Porque através dessas máquinas nós conseguimos gerar potência e energia em larga escala, em grande quantidade, para abastecer tanto as indústrias quanto os comércios e as nossas residências, né? Então, é importante conhecer o funcionamento desse tipo de máquina. Nós vamos aqui compartilhar o nosso setup. Por quê? Porque como é uma máquina síncrona, nós temos uma alimentação, né, CC variável no rotor, né? Eu posso ajustar a excitação. Porque a gente vai, vocês devem ter visto na teoria, ou ainda vão ver, que a máquina síncrona, ela ao ser conectada, né, por exemplo, na rede, você pode controlar tanto a potência ativa que ela fornece, ou que ela consome da rede, né? Ela fornecendo, comporta-se como gerador, ela consumindo, comporta-se como um motor, isso em relação à potência ativa, e ela pode também ter regulado a sua operação em termos de potência reativa. Então você pode gerar potência reativa para a rede, e aí você estaria operando como um condensador ou um capacitor síncrono, e você pode estar consumindo o reativo da rede, a máquina síncrona se comportando aí como um indutor. Então você tem todas essas possibilidades, né? Então, o controle de reativos, geralmente ele é feito a partir da excitação, se a máquina estiver conectada ao barramento, né? Então nós temos aqui vamos precisar, né, de fontes, né? No caso aqui a fonte CC, regulável, né, que é essa aqui, 7N, regula de 0 a 220 volts, 5 amperes, para eu alimentar aqui o meu circuito do rotor. E aí eu conseguir traçar a curva de saturação, que é o nosso primeiro objetivo agora nessa prática. Então, a partir dessa curva de saturação, nós vamos entender um pouco do comportamento, né, do circuito magnético da máquina. Então, existe um momento em que, mesmo eu aumentando a corrente de excitação e aumentando o campo, o circuito magnético da máquina não comporta mais uma elevação desse fluxo, portanto, eu não consigo induzir mais tensão a partir de um determinado momento, que a gente chama esse comportamento de saturação do gerador síncrono. Então, essa curva de saturação é uma curva do gerador sem carga. Eu vou observar o comportamento do circuito magnético do gerador a partir da elevação da excitação. Tá bom? Então, esse é o setup de ligação. Vamos olhar aqui o nosso gerador, né? Dar um zoom nele aqui para a gente poder conversar um pouquinho rapidamente, né? O objetivo não é esse, o objetivo é fazer a prática, tá? Para isso vocês vão ter a aula teórica, vão ter também a possibilidade de visualizar esse equipamento na prática. Então esse aqui é o equipamento, né? Pode funcionar como motor gerador, é a máquina síncrona. A máquina síncrona, ela é uma máquina trifásica, ela tem 3 enrolamentos. Essa nossa máquina, a tensão do enrolamento é 220 volts, tensão de fase. Nós estamos numa rede de 220 volts de fase. Meio ampere é a capacidade de corrente de cada um dos 3 enrolamentos. Então, como gerador, essa máquina pode me fornecer 110 VA a 1500 RPM, 380 volts. Por que 1500 RPM? Porque estamos operando aqui com uma rede de 50 Hz, né? Aqui no setup do simulador. No setup do laboratório, você vai trabalhar com 60 Hz, 1800 RPM, tá bom? Tensão de linha 380 volts, corrente 0,17 amperes. Ok, esses os valores nominais do gerador, tá bom? Mas vamos aqui agora fazer o setup do ensaio. O que diz o setup do ensaio? Eu preciso de um equipamento, de uma máquina, um motor, né? Aqui motor trifásico, mas pode ser qualquer motor. Eu vou usar o próprio dinamômetro, né, para poder acoplar mecanicamente a máquina síncrona e aí poder fazer a minha máquina síncrona girar, porque nesse momento esse motor, que vai ser o nosso dinamômetro, vai fazer o fornecimento da potência mecânica, vai se comportar como as comportas que nós abrimos para poder girar as turbinas, no caso de um gerador síncrono de hidrelétrica, né? No caso de um gerador de termoelétrica seria o controle das válvulas, né? Então esse motor seria
Ao controlar esse motor, eu estaria controlando a abertura das válvulas, digamos assim, que vai inserir mais vapor, potência mecânica, e se for um gerador a diesel, eu estaria ali controlando através desse motor o controle de combustível. Fornecendo mais combustível, também teria a maior transferência de potência mecânica para a máquina síncrona. Então, essa máquina é a nossa máquina primária que vai girar o nosso gerador, que é a nossa máquina síncrona. Muito bem, então esse equipamento já está instalado, tá certo? A gente vai trabalhar com o dinamômetro. Então, a gente tem esse setup aqui, ó. O nosso dinamômetro vai ser a máquina primária que vai girar o nosso gerador síncrono através dessa correia aqui, ó, do acoplamento da correia. Então, essa parte aqui já está ligada, tá certo? O acoplamento mecânico também já está feito. Agora eu preciso fazer a ligação da máquina síncrona. Ele disse que quer que a gente utilize o gerador fechado em estrela, porque a maior parte dos geradores comerciais são assim. Então eu vou colocar aqui uma cor, pode ser o verde, por exemplo. Vamos fechar aqui o estator da máquina, ó, que é a parte fixa da máquina, em estrela. Fechamento em estrela, você pega os fins de bobina e junta. Então aqui está o meu gerador fechado em estrela. Aí ele pede que as nossas 3 fases, que são a saída do trifásico do gerador, nós liguemos, né? Façamos a ligação em 3 voltímetros, pegando as tensões de linha. Então, observe aí que eu tenho tensões de linha na saída. Eu vou pegar um voltímetro da fase R para S, um outro voltímetro da S para T e o último voltímetro da R para T. Então, ele quer que nós liguemos da seguinte forma. Ó. Então, vamos utilizar o medidor aqui embaixo. Ó. Então, ele quer que eu meça aí, ó, no voltímetro E1, por exemplo, da fase 1 para a fase 2. Vamos fazer isso. Vou colocar aqui de rosa, por exemplo. Da fase 1 para a fase 2, tensão de linha. Nós temos aí a primeira tensão de linha, E1. O E2 eu vou fazer da fase 2 para a fase 3. Vamos colocar outro voltímetro aqui. Então, ó, o meu E2, eu vou pegar a tensão de linha da fase 2 para a fase 3. Aqui está o nosso voltímetro que vai pegar a tensão de linha da fase 2 para a fase 3. E o nosso voltímetro E3 vai pegar a tensão de linha da fase 1 para a fase 3. Vou colocar de amarelo aqui, tá bom? Então, da fase 1 para a fase 3 vai ser o nosso, ou da 3 para 1, né? Como eu peguei da 1 para 2, da 2 para 3, eu vou pegar da 3 para 1, certo? Então aqui, ó, da 3 para a fase 1, nós temos aí os 3 voltímetros pegando as tensões de linha de saída do gerador. Preciso agora fazer a conexão da excitação do gerador. Então vamos lá, ó. A excitação do gerador eu preciso apenas de um amperímetro e um medidor, né? Aliás, uma fonte CC. Então nós temos aqui disponível, tem que ser uma fonte CC variável. Eu vou mudar a cor do fio aqui, ó. Então vou colocar agora de vermelho. Tensão variável, a gente vai ligar a excitação da máquina, né? O que vai criar o campo no rotor que vai ser girado, tá certo? Então, aqui está a excitação da máquina, conectada aí a excitação da máquina, ok? Então, fiz a ligação dos voltímetros, fechei o gerador em estrela, liguei a excitação da máquina, faltou um amperímetro, e a máquina primária também foi ligada. Então, faltou um amperímetro aqui, tá? Esse amperímetro, ó, vai ser um amperímetro I1, tá bom? Então, vem para cá. Meu amperímetro I1 vai medir a corrente de excitação, tá certo? Eu vou deixar assim mesmo. Ok, então esse é o setup. Ó. Eu vou colocar no zoom ao mínimo aqui para a gente ver como ficou. Então ficou assim, ó. Eu posso ampliar um pouco. Aqui está. Então a nossa fonte, o CC, ó, eu ligo
O positivo passa pelo amperímetro, do amperímetro vai para o rotor do meu gerador, fechando o circuito pelo reostato de controle de campo para o negativo da fonte CC variável. Fechei aqui o meu gerador, o estator dele em estrela, e as tensões que vão ser geradas ao girar o rotor vão ser medidas pelos voltímetros E1, E2 e E3. Quem vai fazer o meu gerador girar, a máquina primária, vai ser o meu dinamômetro. Então, setup feito, vamos ver o que precisaremos agora fazer. Então, ele quer que liguemos a alimentação do motor da máquina primária, aumente a excitação do rotor, de forma que a tensão da fonte CC me produza uma corrente de 0,1 ampere no amperímetro. Então, vamos colocar aqui, ó, inicialmente, 0,1 amperes. Então, vamos começar com excitação de 0, tá certo? E aí a gente vai fazer a excitação crescer. Isso é o ensaio de invasio, o ensaio de saturação do meu gerador. Então vamos lá, ó. Vamos fazer agora esse ensaio. Então eu vou dar um zoom aqui no meu dinamômetro para fazer ele girar, tá certo? Vou ligar aqui a minha fonte, preciso, ó, conectar aqui a alimentação do meu medidor. Então tá aqui, ó, a alimentação do medidor, né, para que os meus medidores possam ligar e funcionar. Então tá aqui a ligação, ó. Ele já acendeu, meus medidores já estão funcionando. Agora, ó, eu vou ligar a fonte aqui, essa fonte vai me dar a alimentação CC. Essa alimentação CC que inicialmente está em 0, ó. Inicialmente está em 0. Eu vou aumentar gradualmente, tá certo? Vamos agora fazer a nossa máquina primária funcionar. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente poder verificar a máquina primária funcionando. Então, nós vamos ter aqui a ligação da máquina primária. Vou dar um zoom aqui para a gente poder regular a função. Agora a função não é mais break, né? Eu não vou trabalhar como dinamômetro, tá bom? Eu vou trabalhar como máquina primária. Então, ó, aqui está na função break. Eu não vou usar mais a função break. Eu vou usar essa função, ó, clockwise prime mover. Então, máquina primária no sentido do relógio, clockwise, né? A velocidade que ele pede aqui, ó, é que eu coloque aí pela volta de 1000, a velocidade nominal, né? Aqui 60 Hz seria 1800 RPM. No nosso caso não vai ser, né? No nosso caso é a velocidade nominal da máquina, que no caso é 1500 RPM. Então eu vou ajustar aqui a minha velocidade, ó. Então vamos trocar aqui. Opa, desculpa. Clockwise prime mover. Vamos ajustar novamente aqui. Muito bem. Vamos girar. E aí a velocidade, vamos fazer o setup da velocidade para 1500 RPM, que é a velocidade nominal do gerador, tá bom? Então aqui, ó. Opa, passou. Vamos descer um pouco. Opa, um pouquinho só, né? Só um ajustezinho fino agora. Vamos aqui. Um ajustezinho fino, tá ótimo. Então eu vou partir a minha máquina primária, ela vai me alcançar 1500 RPM nominal desse equipamento. Então vamos verificar aqui. Não chegou aos meus 1500 RPM. Ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Consigo, ó. Opa, passou agora, né? Deixa eu voltar um pouquinho. 1500 é o que a gente precisa. Eu vou ajustar aqui no ajuste fino para 1500 RPM, tá? (1512). Bom, tá bom. 1503 RPM é a velocidade do nosso conjunto. Observe que eu estou com o meu circuito do rotor da máquina síncrona desligado, excitação 0. Essa condição é a primeira condição aqui da tabela. Ele quer que nós façamos a medida das 3 tensões, calcule a média dessas tensões para a velocidade que está aqui mostrada no display. Então vamos configurar agora o nosso voltímetro para nos mostrar essas tensões. V1, V2 e V3 são 3 tensões de linha. Então vamos ajustar aqui, ó.
o nosso medidor. Então, eu vou querer aqui, ó, é 1. Tensão é 2. Tensão é 3. E agora, eu não vou precisar... Ah, e a corrente, né? Vamos pegar a corrente de excitação. Então, a corrente de excitação I1. É uma corrente CC, tá bom? Então, eu clico aqui para mudar para CC. Fora isso, não vou precisar mais. Eu preciso só dessas informações, né? Então, aqui a minha corrente de excitação, vamos colocar para capturar. Inicialmente, a minha corrente de excitação é 0, tá? As minhas tensões também estão em 0. Ok, vamos ver agora. Ele pede para a gente colocar em 0,1, não é isso? 0,1 ampere de excitação. Então, eu vou ter que controlar aqui, ó. Eu vou ter que ligar o meu circuito agora de excitação, ó, e vou colocar 0,1 ampere na excitação. 0,1, vamos ver só se é isso mesmo. 0,1 ampere de excitação. Isso mesmo. Vamos elevar aqui, ó, para 0,1 ampere, né? Zero ponto um. Aqui eu estou variando, ó, a tensão que está alimentando o meu rotor. E aí, eu, consequentemente, aumentando essa tensão, eu aumento a corrente de excitação, não é isso? Então aqui já está aproximadamente 0,1, se eu arredondar, ok? A minha tensão é 2, a minha tensão é 3, estão desenvolvendo corretamente. A minha tensão é 1, observe, não está desenvolvendo corretamente porque está ligado para pegar a componente DC. E eu estou no gerador CA, então eu vou alterar aqui para CA. E aí nós temos as 3 medidas corretas, ó. CA, tensão. Então eu tenho 174 volts já para 0,1 ampere de excitação. É a nossa primeira linha da tabela, né? Se eu for voltar aqui para 0 a excitação, aí a minha geração vai para 0. Observe que, idealmente, eu não teria 0 volts, tá? Na prática. Nós vamos ter alguma tensãozinha gerada, certo? Que aqui o nosso simulador não está conseguindo modelar, mas na prática, mesmo com excitação 0, o magnetismo residual que está presente no gerador é capaz de induzir tensões aqui, tá bom? Então não seria 0, mas vamos começar com 0,1 ampere. 0,1 ampere, nós temos aqui 176 volts de linha. Então a tensão de fase seria essa tensão dividida por raiz de 3. Vamos agora para a próxima linha da tabela, ó. Observe que eu tenho as 3 tensões aqui. Próxima linha da tabela é 0,2. Então vamos aumentando de 0,1 em 0,1. Eu acredito que a gente não vai conseguir chegar nesse valor, né? Talvez eu tenha que regular aqui a resistência, né? Essa resistência da máquina síncrona. Vamos para 0,2. 0,2 amperes de excitação. Vamos ver se eu consigo aí pelo dial de controle de tensão, né? 0,2 amperes, ó, de excitação. Aqui nós vamos ter aí 300 volts de saída, né? Observe que esse gerador de linha ele vai até 380. Então, com 0,2 amperes já tenho 300 volts. Vamos agora para a próxima condição. 0,3, né? Vamos ver se eu consigo chegar aqui a 0,3, tá? Essa máquina é um pouco diferente da máquina do autor, né? Eu não consigo chegar a 0,3, tá bom? Vou chegar a 0,25. Deixa eu ver se eu consigo algum ganho aqui no reostato. Consigo algum ganho aqui. Então vamos para 0,3. Cheguei, a minha tensão aqui foi ao máximo, então vou alterar aqui a resistência do circuito do rotor para aumentar aí a corrente, tá bom? Então, meu objetivo é chegar em 0,3, aqui, 0,3. Então, com 0,3 de excitação, nós já chegamos
em 380 volts de linha, né? Já chegamos em 380 volts de linha. Eu vou aumentar mais, agora vamos sobreexcitar a máquina, tá bom? Vou passar do 0,3, ó, vou passar da tensão nominal de linha da máquina. Então vamos lá, vamos para 0,4. Ver se a gente consegue chegar em 0,4, tá bom? 0,4. 0,4 já tem uma tensão de 430 volts, tá? Para 0,4, né? Passamos aí de 380, passamos aí quase 50 volts, né? Vamos para 0,5 de excitação. 0,5 de excitação. Vamos lá. Esse é um ensaio que não é o ideal a gente fazer assim, demorar muito tempo. É bom fazer rapidamente, porque a gente está trabalhando aí com tensões acima. Então eu não consegui chegar a 0,5, tá bom? Não consegui chegar. Né? Eu fui o máximo da minha tensão aqui, ó. CC. Né? Fui no máximo e cheguei no limite aqui do meu controle de excitação. Então a gente chegou aí a 451 volts, tá bom? Para 0,47, quase 0,5, quase chegamos em 0,5. E aí a gente consegue traçar a curva. O ideal é que a gente consiga fazer isso em passos menores, tá certo? Então não seria de 0,1 em 0,1, mas seria em passos menores. A gente teria que fazer uma adaptação, né? Mas aqui com esses pontos, acredito que já consigamos fazer aí uma curva similar a essa curva de excitação da máquina aqui, porque essa máquina aqui, ó, utilizada pelo livro, é uma máquina de 120 volts, então eu consigo de 0,1 em 0,1 fazer aí o ensaio para esse setup, né? No nosso setup, a máquina 220 380, então a gente não conseguiu um range tão grande para avaliar, mas acredito que com esses pontos, plotando esses pontos, nós já temos aí a curva de excitação dessa máquina, ok? Então a tarefa que deve ser feita nessa experiência é você plotar esses valores de corrente de excitação, tensão de saída. E aí você vai conseguir fazer a curva de saturação do gerador.